proposta aqui do programa do MIT, eu realmente não conhecia, né? O programa REP do MIT, que ele vai apresentar agora. Eu acho que é uma proposta extremamente interessante, faz muito sentido para esse grupo aqui, e envolve atores que já estão participando do grupo, enfim, e tem um potencial incrível, e que ainda não acontece no Brasil. Então, precisava muito acontecer no Brasil. Então, eu gostaria que o Sandonei falasse um pouco com a gente aqui e apresentasse esse programa. Agora é com você, Sandonei. Seja bem-vindo. Ok. Tudo bem? Vamos testar a tecnologia aqui, ver se eu consigo compartilhar minha tela. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos todos te ouvindo. Ok. Sandonei está tentando compartilhar a tela, é isso, Sandonei? Ok. Ótimo, estamos vendo sua tela. Cuidado. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pequena introdução antes de falar do REAP, especificamente, que é o Regional Entrepreneurship Acceleration Program. Eu gostaria só de dar uma pequena overview do que o meu escritório aqui na MIT Sloan faz. Eu trabalho especificamente na Sloan, que é a Escola de Negócios, e o meu escritório, nós fizemos colaborações com instituições fora dos Estados Unidos. Esse é um mapa visualizando as nossas relações hoje, e o logo do MIT está mais ou menos por cima do Chile, o Chile é o único lugar onde o MIT hoje tem escritório. E a gente fundou esse escritório em 2013 porque uma pessoa, um empresário, que inclusive não foi estudante da MIT, né? Simplesmente um empresário, quis trazer o MIT para o Chile. E desde 2013 teve um impacto muito forte naquela região da América Latina. Então, mais ou menos 77 professores viajaram para o Chile e também para outros países na América do Sul, cobrindo 140 eventos. Em 2014, nós tivemos uma conferência em São Paulo. O tema da conferência foi MIT Sloan Latin America and China Conference, cobrindo a Ásia e América Latina e concentrando o talk na relação bilateral entre China e Brasil. Continuando, o meu escritório, o International Programs, baseado nessas relações que nós temos ao redor do mundo, nós temos relações do MIT para as instituições educacionais ou privadas, como a Vale, por exemplo, né? A gente trabalha especificamente com o ITV em Belém, com os PhD do instituto que vem para o MIT e ficam 3 a 4 meses aqui, e a gente faz o matching desses pesquisadores com o tema que eles têm curiosidade aqui na MIT. Mas a maioria das nossas colaborações hoje são com outras instituições educacionais. No Brasil, a Vale é a única relação que a gente tem. Voltando para o REAP agora especificamente, vamos ver se eu acho. Só um segundo, por favor. O REAP iniciou, o REAP
tinha um gerenciamento de um outro escritório, e há mais ou menos 2 meses atrás, o REAP está sendo agora gerenciado pelo meu escritório. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui? A minha tela, infelizmente, eu tinha um link com vocês, agora eu não consigo mais ver a tela. Não, a gente está vendo sim. Fica tranquilo. Okay. Tá joia. Então, esse programa foi fundado há mais ou menos 8 anos atrás e os professores de entrepreneurship da MIT chegaram à conclusão que as classes que eles estavam dando para os alunos aqui poderiam ser condicionadas em diferentes ecossistemas. Então, eles fundaram o MIT Regional Acceleration Program, e que hoje está já no cohort número 6. O objetivo cobre um pouco o que o Mark Anderson descreve, né? Que nós, os professores da MIT, realmente não querem criar pequenos Silicon Valleys ao redor do mundo, mas realmente porque eles são diferentes, cada ecossistema tem as suas diferenças. O que eles estão trazendo para a mesa. Porém, o framework que os professores apresentam, eles acreditam que podem ser aplicados para os diferentes ecosystems. O REAP, o programa, provê uma oportunidade para as comunidades, para elas se engajar em casos de evidência, no caso, coisas que nós conhecemos no nosso próprio ecossistema. Analisar o que funciona, o que não funciona, o que já foi testado e chegar à conclusão que realmente aqui não funciona, qual que foi a lição aprendida e continuar para a próxima etapa. Então, o que o REAP, que é um programa de 2 anos, fornece, são frameworks para a região. Eu vou concentrar um pouco nesse slide que explica como é que o programa funciona. Se você apertar Command L, vai ficar a tela cheia e a gente vai ver esse slide aí na sua tela inteira. Só Command L. Você está no Mac, não é? Aí, sim. Perfeito. A gente está no cohort 6 agora, né? Ou seja, já tiveram 5 equipes que passaram por esse programa. E quando eu falo 5 equipes, seriam de 5 anos, né? Cada equipe entra em 1 ano e o programa tem 2 anos de duração. O Brasil teve uma equipe, porém eles não terminaram, eles não passaram da fase 0. Eles se matricularam, parece que os problemas, eu não fui envolvido naquela época com o REAP, porém o Brasil realmente nunca teve uma equipe que fez o programa inteiro. Mas, enfim, resumindo, cada cohort admite 8 regiões, no caso 8 países. Porém, por exemplo, o cohort 5, que é o atual, tem dois cohorts da Austrália. Tem um de Melbourne e um de Sydney. Então, realmente, a gente não pode definir uma região por um país só. O Brasil, por exemplo, poderia ter 2 regiões, uma do Sul, uma do Nordeste ou vice-versa. Cada equipe tem mais ou menos de 5 a 8 participantes que vão representar, depois eu vou entrar um pouco nesse assunto, mas vão representar diferentes partes do ecossistema. Porque a lição que eles aprenderam no passado e eles estão aplicando nesse sistema hoje é que para o programa funcionar, tem que ter representantes de todas as partes do ecossistema representando o governo, a universidade, o venture capitalist, que vai entrar com dinheiro, a universidade, que vai entrar com valor intelectual. Então, eles acreditam que para eles aprender os frameworks junto com o pessoal da MIT, junto com os professores durante as sessões e trazer esse conhecimento de volta para a região deles, eles têm que ter esses stakeholders alinhados, pensando da mesma forma que eles para poder implementar o plano. Então,
o programa de 2 anos, a fase 1 é a formação do time. O workshop, aí tem vários workshops, na verdade são 4. O primeiro é aqui na MIT, é um workshop de mais ou menos 2 a 3 dias. Então essa equipe de 5 a 8 pessoas precisa vir até aqui em Cambridge. Eles vão conhecer as outras regiões também. Mês passado a gente fez o Welcome do Cohort 5 e eu acredito que tinha mais ou menos 90 pessoas de mais ou menos 13 países diferentes. Então é como se fosse uma mini UN meeting, né? Que tem pessoas realmente representando todas as regiões do mundo. Depois a equipe volta para a região dela e mais ou menos ela identifica o que eles querem atacar. Qual que é a parte fraca do ecossistema que eles querem analisar, criar um plano, e daí eles vão criar uma análise do ecossistema. Principalmente, ali nessa fase tem bastante data collection. E a gente faz o follow-up por online meetings. E o workshop number 2 é trazer essa visão dos participantes para um plano prático, né, para investir isso no Corporate Advantage. É outro workshop aqui também de 2 a 3 dias, que vai depois para o workshop 3, que é onde os professores da MIT vão até a região. Então seria São Paulo, Rio de Janeiro, então a equipe viaja até lá e faz um workshop de 3 dias na região onde que os stakeholders estão. E assim por diante, até a última fase, que é o Global Innovation Network, que é o último meeting, né, aqui na MIT. Só para cobrir, então, o que leva, e as datas, etc. Então, cada cohort, o próximo é o 6º cohort, são 8 pessoas, de 5 a 8 pessoas cada equipe. O próximo deadline para aplicar para o programa é final de janeiro. E depois desse processo de aplicação, a MIT emite a carta de aceitação em abril. E daí o primeiro meeting começa em julho e dura 2 anos. Aqui são alguns dos professores que estão envolvidos e também da parte administrativa. O Scott Stern, o Bill Allet, que não tem, na verdade, PhD em nada específico. Ele trabalhou por mais de 20 anos na IBM, ele fundou dúzias e dúzias de startups e fez successful launch dessas empresas, e hoje ele é professor na MIT. Ele já lançou o 2º livro de entrepreneurship. Um dos livros mais famosos que eu altamente recomendo é The 24 Steps of Disciplined Entrepreneurship. Tem a Fiona, que é professora de entrepreneurship, e o Phil Button, que tem um background também interessante. Ele foi Consul General para a Inglaterra, para a parte de mercados aqui para os Estados Unidos, e ele meio que pausou a carreira diplomática dele para investir na carreira acadêmica e investindo, né, o conhecimento dele no REAP. Aqui são os países que já passaram pelo REAP nos últimos anos. Chile, eu sei que o Equador está agora, o Equador tem uma equipe representando, e também o Peru. Inclusive, a próxima reunião que vai ser em Lima, em janeiro. No Brasil, infelizmente, como eu comentei, não teve. Eu acredito que isso foi uma das coisas que, quando eu conversei com o Alexandre, quando eu entrei nesse grupo de conversa, eu pensei, poxa, vamos conversar um pouco sobre isso para despertar pelo menos o interesse e as pessoas saberem que esse programa existe. E quem sabe, ano que vem, daqui a 2 anos, a gente consegue uma equipe do Brasil a ser representada aqui e trazer um pouco desse conhecimento e essa aplicação que tem aqui no MIT de volta para o Brasil. Que eu acredito que eu vejo de fora, né? Eu moro aqui, mas eu sempre fico acreditando que o Brasil
tem um potencial incrível de pessoas extremamente inteligentes e capacitadas e que criam empresas com ideias e interesses fortes. Porém, não, na verdade, acaba não sendo muito sustentável, né? Depois de certos anos, a empresa acaba morrendo. E eu acredito que um programa desse poderia ajudar essas ideias, essas pequenas empresas a serem mais fortes, né? Aqui é um pouco do framework, né? A estratégia. Qual que é a estratégia da sua região? Qual que é o sistema que está envolvido na sua região? E os stakeholders. Quando a gente fala de stakeholders, a gente sempre fala desses 5 representantes, né? Que tem o entrepreneur, tem o risk capital, que poderia ser um banco ou um venture capital, o corporate, uma empresa grande, uma pessoa representando o governo e indivíduos representando a universidade. Então, essa base, na verdade, foi analisada e realmente testada, e eles chegaram à conclusão que para implementar o desenvolvimento de um ecossistema sadio e forte tem que ter representantes dessas 5 regiões. Uma das coisas que a gente vale a pena sempre tocar no assunto é a parte do governo é um pouco sensível, porque dependendo quem do governo vai representar na equipe, teria que ver a parte quando é que essa pessoa, quando é que o governo vai mudar, quando é que o presidente vai mudar, ou se é uma pessoa que está representando uma parte estadual, né? Esse governador vai mudar, então essa pessoa vai ser removida do cargo. Então, uma das coisas que a gente sempre tenta lembrar as equipes é quando você aplica, o governo vai mudar nos próximos 2 anos, enquanto você está matriculado nesse programa, o seu governo vai mudar. Quais são as chances de, se o governo mudar, quais são as chances de você, né, ter que sair e vai entrar outra pessoa do governo, ou simplesmente isso vai cair as águas abaixo e não vai mais tocar para frente? Então, é uma das coisas que a gente sempre tenta verificar nos países que eles estão tentando se matricular no programa é ver esse risco, né? Com relação às regiões que já participaram, e depois eu vou passar isso para o Alexandre, ele pode compartilhar com vocês, vocês podem dar uma olhada nesses links. No final dos 2 anos, cada equipe, né, cada região, desenvolveu alguma coisa que é aplicável para a região deles, né? Então, Team Scotland, Singapore, esses 4 samples aqui, cada um realmente desenvolveu uma coisa que é aplicável e que funciona para aquele ecossistema. O time de Londres criou essa NGO chamada Grow Builder. É um programa de 9 meses, que agora que as pessoas que passaram pelo programa do MIT de 2 anos, eles estão treinando novos entrepreneurs no programa short de 9 meses na Inglaterra. Então, enfim, é uma pequena ideia que eles estão aplicando lá e está funcionando. Aqui é um pequeno resumo da Escócia. As intervenções que eles fizeram durante esses 2 anos. Uma das coisas que eles criaram foi o Entrepreneur Scotland, que hoje tem até 700 membros. Isso não existia no passado. Então, eles realmente conseguiram compartilhar um pouco do que eles aprenderam durante esses 2 anos no ecossistema da MIT e aplicar de volta para a região deles, né? Era isso que eu tenho para compartilhar. Eu não sou o gerente desse programa, então eu não posso responder todas as perguntas e realmente entrar em detalhes do REAP. Porém, eu vou deixar o contato com vocês para vocês entrarem em contato direto. Eu acho que o objetivo da minha participação é realmente compartilhar que isso aqui é uma coisa que existe, é um programa que é aberto. Eu acredito que quando a gente muitas vezes olha para o MIT, às vezes pensando um pouco, poxa, é difícil, eu não sei quem contatar, isso não existe na MIT. Então aqui é um canal realmente que vocês podem se sentir confortável e entrar em contato com a gente.
Não, perfeito, Sandro. Se você parar de compartilhar a tela, a gente vai ver você. Mas, pessoal, fiz questão, né, do Sandro compartilhar esse programa com vocês, porque faz muito sentido para esse grupo especificamente. Você imagina que a gente já tem representantes do governo no grupo, a gente já tem grandes empresas, a gente tem empreendedores no grupo, a gente tem fundos no grupo, a gente já tem, só nessa sala aqui a gente já tem representantes, todos esses representantes que a gente falou. Né? E você imagina o que é? Eu não sei, Sandro, por exemplo, se a gente consegue ter um grupo um pouco maior do que 8 pessoas. Provavelmente essa seria a proposta desse nosso grupo aqui. Porque não seria só um corporate, né? Seria talvez algumas empresas, alguns corporates, né? Governo, por exemplo, até mesmo para mitigar um pouco esse risco que você comentou, a gente podia ter agências diferentes do governo, enfim, a gente precisava discutir sobre essa possibilidade também. Né? Então, você imagina, e uma das coisas que a gente fala, quando a gente fala de MIT também, a gente fala de custo, né? Porque os programas do MIT são caríssimos. Mas você imagina juntando as empresas, juntando o governo, juntando todo mundo para participar, se torna algo viável. Né? Então, e aí todo mundo junto participando desse programa e construindo uma plataforma. A gente pode, como o foco do grupo é Open Innovation mesmo, então a gente pode pegar esse eixo de Open Innovation e criar, de repente, uma plataforma de inovação aberta para que todos esses atores consigam se conectar, tal, enfim, e que esse seja o projeto, né, o projeto que a gente faça aí com o MIT. Então é só uma proposta, né? Estou só plantando essa sementinha na cabeça de todo mundo aí para o pessoal pensar. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que seria muito interessante a gente pensar o quanto antes, porque as inscrições é só até janeiro. Então a gente precisa aí, a gente tem alguns meses aí para decidir, né? 1 mês e meio para decidir, mas a gente precisa realmente decidir se faz sentido ou não. Para mim faz muito sentido e eu tenho certeza, estou vendo muita cabecinha fazendo assim, então eu acho que faz sentido para vocês também. A gente está super apertado no tempo, mas a gente pode abrir para uma pequena pergunta aqui. Já passaram o custo do programa? Já passaram o custo do programa. Está todo mundo sentado, Sandro, então pode falar. Pode falar também. O custo do programa é uma taxa de $300 mil. Hoje, é isso que custa. Pode ser que esse valor mude para o ano que vem, mas agora a gente tem esse conhecimento que é 300 mil. Mude para baixo, né, Sandro? Esse valor não é pago à vista, tá? Ele é dividido em parcelas, vamos dizer assim. E uma das coisas que a gente acha que tem valor dizer também é que esse pagamento deveria vir de vários stakeholders. Porque pensa assim, se eu sou da Votorantim e eu faço parte da equipe de vocês, eu estou pagando $300 mil. E se a gente vir aqui para Cambridge, o que vai acontecer? Eu vou querer fazer o seguinte, eu vou dizer assim, é isso que eu quero fazer, eu estou pagando. Então, é muito importante que cada stakeholder, ou pelo menos 2 ou 3, a gente sempre sugere 2 ou 3 fazer parte do pagamento para haver esse balance na hora de negociar. Porque nós somos seres humanos, a gente tem nossos próprios interesses no final do dia, e para balançar isso, a questão financeira, é importante dividir também o pagamento. É óbvio quando a gente fala $300 mil, isso, meu Deus do céu, é uma fortuna. Mas começa a fazer uma conta, $300 mil dividido por 2 anos e dividido por, sei lá, 12 pessoas em vez de 8. Né? Então, assim, isso já começa a pulverizar e já começa a se tornar mais viável. Né? E aí, a partir do momento que a gente pensar direito, né, numa plataforma e daí por diante, e o valor que isso vai trazer para o mercado, cara, isso não tem valor no final das contas, isso é um investimento pequeno perto do valor que vai ser gerado. Então, eu acho que dá para a gente pensar assim, principalmente trazendo, né, por exemplo, órgãos do governo que têm verba específica para programas como esse de desenvolvimento, que inclusive é o papel daquele órgão do governo promover esse desenvolvimento. Então, agora eles têm uma estrutura, uma ferramenta, uma metodologia para conseguir promover aquilo. Então, a gente consegue sim, eu tenho certeza que se a gente começar a mobilizar o ecossistema, a gente vai descobrir fontes específicas para isso. E uma isso, coisa, pessoal. Alexandre, antes de eu me despedir, só deixa antes de despedir, Claro. só queria falar uma coisa ainda. Eu acredito que o Brasil, pelo fato de ser um país tão grande, com tantas diferenças também, não só na parte geográfica, mas cultural e riqueza e pobreza, eu acho que é importante quando a gente pensa no programa desse, é que ele realmente seja focado numa área. Isso é uma coisa que eu penso, né? Deveria ser só, por exemplo, um estado. E uma vez que vocês
tem um feeling de que é isso que funciona no Brasil, e você fazer os 2 anos completos, realmente terminar o programa, daí essa equipe do Brasil refletir no que funciona, o que não funciona e como funciona, e daí tentar ver onde mais poderia ser replicado. É uma sugestão, um approach bem light no começo. Sim. Fazer uma equipe pequena. Ou talvez uma região, né? Sudeste, pega a região Sudeste, por exemplo, inicia na região Sudeste e depois amplia para o Brasil. Eu acho que isso funciona muito bem. Mas obrigado pelo convite, viu? Uma última pergunta, se permitir. Nesses grupos, nesses países que participaram, como foi o arranjo, a participação desses stakeholders no financiamento, no funding desse projeto? Isso foi mais privado, foi mais governo, foi mais... Quem aportou esse recurso desses grupos que já estão operando e quem mantém isso hoje? Cada equipe tem um chefe, vamos supor assim, uma pessoa que é o speaker, né? E normalmente quem toma a responsabilidade de trazer a equipe aqui, de fazer o pagamento também, é aquela pessoa que normalmente ou ela é do corporate ou ela é da universidade. Porque normalmente quem, nesses países que eu mencionei, que vocês fizeram bandeira, normalmente como isso iniciou foi a universidade daquele país que contatou o MIT, e eles viram a proposta de valor que isso poderia agregar, e eles entraram em contato com os governantes, com os venture capitalists, etc. Eles que fizeram aquela conexão. Então, normalmente o dinheiro vem ou do corporate ou de uma universidade, mas o ideal é sempre vir desses dois, no mínimo. Perfeito. Bom, Sandonei, muito obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar com a gente. E agora eu acho que a ideia está lançada, o pessoal, estou vendo, né, fumacinha na cabeça de todo mundo aqui, assim, poxa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, tal, dá para enxergar isso aqui. Então, obrigado por lançar essa semente, aí eu tenho certeza que vai se tornar uma floresta que se ajuda, né? A floresta que conversa ali, que se comunica e não compete, que foi exatamente o que a gente estava falando agora. Obrigado, Sandonei. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Vamos pensar o que a gente consegue. Não, o Sandonei, acho que ele vai continuar conectado